Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jéssica, sou representante da Sampa. Estamos aqui hoje em mais uma programação do TEI Online, com o pessoal do TEI Aparelheiros, da Pro Brasil. Quero agradecer a presença da Elisa, da Beth, que está reservando esse tempo aqui para a gente. Daqui a pouco elas vão falar um pouquinho sobre economia solidária e corporativismo, mas antes de eu passar a palavra para elas, eu gostaria de passar alguns recadinhos. Para quem não conhece, a ADSAMP é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município e é responsável pela execução das políticas públicas de empreendedorismo. Então, se você, empreendedor, tem interesse pelo tema, pode continuar aqui na página do Facebook da ADSAMP, que está diariamente disponibilizando palestras, cursos, informativos sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da ADSAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos 5 unidades hoje em São Paulo, então 2 na Zona Sul, sendo uma delas TEIA Aparelheiros, uma na Zona Norte, uma na Zona Leste e uma no centro de São Paulo, que estão com expedientes suspensos devido à quarentena, porém todas as equipes aqui, incluindo a Pro Brasil, estão juntas aí proporcionando as atividades do TEIA online. Bom, um último recado, se você é MEI, a Destampa também está fazendo um atendimento online, remoto. Eu vou deixar aqui nos comentários alguns contatos de telefone e e-mail. Então, se você tem alguma dúvida, precisa de alguma orientação, é só entrar em contato com os atendentes da Destampa por esses meios. Bom, quero agradecer mais uma vez a Beth, a Elisa, muito obrigada pelo tempo que vocês estão disponibilizando pela gente. Vou passar a palavra para vocês agora. Muito obrigada, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Valeu, Jéssica. Até. Até. Olá a todos e todas. A gente está aí, mais uma live do TEI Aparelheiros. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre economia solidária, cooperativismo. A Elisa está aqui para dar, trazer seu conhecimento para a gente nessa live. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aí assistindo a gente, nos acompanhando. Lembrando que tem aparelheiros, né? Agora, nesse momento que a gente está em pandemia, a gente está adaptando, junto com os outros TEIs, conteúdos online. TEI Aparelheiros é uma realização da Desampa, operação da Associação Pro Brasil, e temos o apoio da Bloomberg Philanthropy e Projeto Ligue os Pontos. É isso, pessoal. Vou passar aqui a palavra para a Elisa. E aí, conforme vocês forem articulando, perguntando, né, Elisa, aí a gente vai trazendo essas perguntas para a Elisa poder responder, poder interagir com vocês. Elisa, fica à vontade, se apresenta, fala um pouquinho da matéria, um pouquinho mais sobre você, sobre seu projeto. Bom dia para todo mundo, bom dia, Beth. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, de ocupar esse espaço de fala, de poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e dos trabalhos da Amater sobre a economia solidária, o cooperativismo. Tem esse desafio da gente fazer essa conversa nesse modelo, que a gente não olha para a cara das pessoas que a gente está conversando, né? E eu gosto sempre de fazer nesse tom da conversa, então quem estiver assistindo, quiser fazer pergunta, comentário, interferir, é super legal, porque a troca é muito enriquecedora, né? A economia solidária, os empreendimentos vão falar e propor isso, né? A própria TEIA propõe. E antes de começar a falar, então, um pouco da Amater, eu queria destacar aqui que hoje é dia 5 de junho, que a gente comemora o Dia do Meio Ambiente aqui, né? E que a gente vive uma triste realidade. A gente precisa aqui de um ministro do Meio Ambiente que quer dentro da pandemia, né? Acho que foi bastante chocante, preocupante parar com essa fala da reunião ministerial, e com certeza não é o que a gente espera, né? A economia solidária, os empreendimentos dialogam e valorizam e entendem essa conexão direta da qualidade de vida das pessoas com o ambiente e os recursos naturais. Então, assim, eu preciso deixar aqui destacado que a gente vive uma grande decepção e até um desespero de ter uma pessoa como essa à frente desse ministério nesse momento tão crítico, né? É uma tristeza ter que conviver com isso. Bom,
Mas o dia está aí, nós também estamos organizados e fazendo os nossos trabalhos, né? Independente do que os nossos gestores públicos estão olhando, a gente tem a nossa força e é com ela que eu quero fazer essa conversa aqui com vocês. Bom, eu sou agrônoma de formação e eu sou cooperada da Amater desde 2014, que é a cooperativa de trabalho, assessoria técnica e extensão rural e meio ambiente. Então, nós somos um grupo de técnicos, engenheiros agrônomos, florestais e outras áreas zootecnistas, que a gente se organizou dessa forma autogestionária para o mundo do trabalho, né? Na tentativa de poder fazer a nossa prestação de serviço mais de acordo com a construção do mundo que a gente acredita, né? Que são das relações horizontais, que é da valorização da vida e não só do capital, do dinheiro, né? Então, a Amater tem sido essa grande experiência prática dentro do cooperativismo e economia solidária para mim. E a gente atua faz parte da Unisol, que é a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, que então também é um grande espaço onde a gente pode fazer a nossa prestação de serviço articulada em rede, atuando junto de outras cooperativas, de outros empreendimentos. Então, é algo que, assim, fortalece bastante a nossa trajetória enquanto empreendimento, né? É uma cooperativa de serviços e não de produção, né? E aí, como todas as cooperativas, enfrentamos diariamente os desafios de se organizar de forma autogestionária, de estar no mercado de trabalho tão competitivo, a gente tendo, né, outros princípios e métodos, mas tendo que concorrer para ocupar esse espaço, que eu entendo que são desafios de uma forma geral para as cooperativas e para os empreendimentos, né? As questões burocráticas para você gerenciar e tocar uma cooperativa são desafiadoras, né? Então, é uma condição de luta e de resistência diária, estar organizada de forma cooperada para poder exercer a nossa profissão, para poder entrar aí no mundo do trabalho, né? Então, eu queria, assim, de início, me colocar nessa condição de alguém que vai falar da economia solidária e do cooperativismo com a sua experiência real, né? Não nessa condição do pesquisador, do grande estudioso, mas sim de quem se propôs a viver na prática essa forma de se organizar, de executar o seu trabalho e de construir o mundo que acredita. Sensacional, Elisa. Bem lembrado, o Dia do Meio Ambiente, né? Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a gente está vendo, assim, tanto desmonte, né? Tanto ataque. Então, é importante ressaltar que essas formas, né? Economia solidária, cooperativismo, são formas da gente contemplar o meio ambiente, pensar de uma maneira mais sustentável, de se organizar, e que o homem faz parte também da natureza, né? Do meio ambiente. Então, é muito central pensar nessas relações econômicas, né? Como que a gente pode se organizar? Quais saídas podemos ter diante do que estamos, né, vendo desse massacre que eu acho que o sistema econômico, aquilo que nos força, muitas vezes de uma maneira bem ruim, né? E perversa. Então, agradeço novamente para quem está chegando agora. A Elisa vai falar um pouquinho sobre economia solidária, cooperativismo, que um prazer, Elisa. Eu acho que agora as pautas que você colocou, falar um pouquinho, acho que do conceito, né, do cooperativismo, aliás, né, da economia solidária. Então, vou repassar a palavra para aqui. E eu ia avisar até para o pessoal que, por acaso, a conexão às vezes um pouquinho instável, para vocês terem paciência, a live vai ficar gravada, e posteriormente também vou pedir para a Elisa entrar no Facebook para contemplar os comentários do pessoal, interagir com as pessoas no final. Tá bom, Elisa? Pode deixar. Pode tocar sim. Tá certo. Eu espero aqui trazer um pouco assim de forma clara o entendimento desse universo da economia solidária, mas sobretudo fazer isso a partir da minha experiência de trabalho e de vida, né, dentro desse modelo, assim.
A gente diz que a economia solidária, ela é uma outra forma, uma alternativa de fazer a produção e o consumo e de se organizar socialmente, né? E aí, então, é uma outra forma comparado ao quê, né? Quando a gente traz a economia solidária como alternativa, a gente está negando e recusando esse modelo hegemônico capitalista que tem criado esse futuro tão falido, assim, de nação, né? Eu acho que a condição da pandemia leva a gente a refletir sobre o surgimento disso, essas nossas relações de produção, essa ganância. Dentro da economia capitalista, o que importa é o lucro do empresário, né? Então, tudo vai ser organizado para que aquele sujeito tenha o seu lucro, né? E é um lucro que precisa ser cada vez maior, é desmedido, é desenfreado, é desumano. Porque isso custa o quê? Isso custa os nossos recursos naturais, isso custa a qualidade de vida das pessoas. Então, o sujeito trabalhador dentro dessa economia, ele vai ter sua mão de obra explorada, ele vai gastar muitas horas de vida no seu trabalho, fazendo jornadas enormes, vai ter que se distanciar da sua família e de outras coisas que são importantes para a sua vida, né? Vai ser muito mal remunerado por isso, vai ser muito tarefeiro de só executar uma parte do processo da produção e de não entender o todo, de não desenvolver a sua habilidade criativa, né, como se o sujeito trabalhador fosse só uma outra peça da máquina dentro ali do processo produtivo, né? E a economia solidária vai dizer que não, né? Porque dentro desse modelo a gente tem visto o que é capaz de construir, né? Além daquele lucro daqueles sujeitos que a gente nunca vai poder usufruir disso, a gente vê um ambiente degradado, a gente vê pessoas com péssima qualidade de vida, sem perspectiva, e tudo na vida do trabalhador vira ganhar o dinheiro no fim do mês, para que aquele dinheiro possa fazer ele conquistar as coisas que ele precisa, aquilo que vai dar sentido na vida, que é importante, né? E esse dinheiro é tão pouco sempre, porque quem precisa ficar com a maior parte é o patrão, é o dono do meio de produção, que como o sujeito vai dar sentido na vida com essa miséria, né? Isso fica muito difícil para o trabalhador significar a vida através só desse dinheiro, assim. Eu sempre me lembro de uma fala do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, que ele fala assim, que as pessoas são enganadas de pensar que elas usam o dinheiro que elas conseguiram com o trabalho para comprar as coisas que elas precisam para trazer a felicidade, o sentido na vida, né? Que, na verdade, ao invés de usar o dinheiro, elas estão usando o tempo de vida que elas gastaram nesse trabalho, que não traz outras realizações, que traz apenas o dinheiro para poder construir o sentido da vida, né? Então, tem coisa errada aí. É possível a gente ter qualidade de vida, construir sentido, sem que isso tenha um foco exclusivo no dinheiro, né? Porque essa forma vai sempre permitir que o dinheiro chegue mais para a mão de uns e menos para a mão da grande maioria. Vai aprofundar, vai piorar a condição da desigualdade social, piora o cenário da violência na nossa sociedade, né? Então, a economia solidária, ela vem desconstruir isso, ela vem, em primeiro lugar, colocar o sujeito como o ser importante, o trabalhador, a vida. Isso é o que importa. E aí, para a vida, sim, a gente precisa se organizar socialmente, trabalhar, gerar renda, né? Então, o trabalho e a renda vem como um mecanismo que compõe esse todo. Mas precisa ser um trabalho que o sujeito exerça sua capacidade criativa, que ele, ao mesmo tempo que trabalhe, também consiga fazer outras coisas importantes na vida, cuidar da sua saúde, estar com a sua família, ter momentos de lazer, né? Vai dizer que o trabalho precisa, em qualquer ramo que for, precisa ser feito com respeito ao meio ambiente e às pessoas próximas. A economia solidária vai dizer que o trabalhador precisa usufruir
de forma justa daquele lucro, né, do seu trabalho, então da renda oriunda desse trabalho tem que ser dividida igualmente entre os trabalhadores que construíram aquilo, né? Então a economia solidária vem trazer outros valores para o mundo do trabalho, para uma possibilidade de geração de renda que não seja finita, né? Que não seja de levar para a vida de caos, que não seja para levar para essa desigualdade que a gente vive, que seja o contrário, que a nossa organização social, que a possibilidade de exercer um trabalho e gerar renda também seja a nossa possibilidade de construir um mundo mais justo, de construir uma relação melhor com o ambiente que a gente vive, de preservar os recursos naturais, de valorizar as questões culturais das pessoas, de mostrar que organizados coletivamente, a gente tem condições de construir coisas maiores e melhores do que individualmente, né? Então, a economia solidária vai questionando esse rumo que a economia capitalista olha, que esse objetivo do lucro, e vai dizer, não, o que importa é a vida, né? O que importa são as pessoas, são os sujeitos. Então, enquanto o capitalismo está dizendo vão competir, a economia solidária está dizendo vamos cooperar, né? Enquanto no capitalismo a gente tem uma heterogestão, é um patrão que manda e todo mundo que obedece, no cooperativismo, na economia solidária, é autogestão, todos os trabalhadores juntos escolhem, definem, planejam e executam as diferentes etapas do trabalho, né? Então, a gente sempre olha para a economia solidária nesse contraponto ao capitalismo, né? Negando essa forma de produzir e consumir do mundo capitalista que é tão falida e tão caótica, né? Optando por uma forma de organização social, de geração de trabalho e renda que seja para o desenvolvimento humano, que seja para a produção da qualidade de vida, né? Eu queria aqui, para não falhar, falar dos princípios da economia solidária, que é, então, a autogestão, a democracia, ou seja, os espaços horizontais democráticos de tomada de decisão, né? A solidariedade entre os sujeitos, a cooperação, o respeito à natureza, o comércio justo e o consumo solidário. Então, aqui, mais um pouquinho para frente no decorrer da nossa conversa, eu vou falar bastante sobre a nossa condição de consumidor como uma grande ferramenta para se integrar nesse modelo que a economia solidária traz e ser atuante, né? Não precisar que a gente exerça o nosso trabalho dessa forma, mas que a gente exerça o nosso consumo e aí já está colaborando para construir essa rede, né? Deixa eu ver se eu queria mais falar alguma coisa. Tem as políticas públicas também, né, Elisa? Isso, ó. Aí é importante a gente entender que a economia solidária, então, não é uma galera que gosta de trabalhar cooperada, é um povo que não quer saber de dinheiro, não é nada disso, né? A economia solidária está muito bem organizada, existe um coletivo muito importante, que é quem vem fazendo a representação, a articulação e a incidência na elaboração e no acompanhamento das políticas públicas de economia solidária, que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né? Então, assim, quem são os atores que fazem parte desse fórum, desse mundo da economia solidária? Então, a gente tem os empreendimentos econômicos solidários, que podem ser as cooperativas de trabalho e de serviço, que podem ser os grupos informais, que existem muitos, que podem ser as fábricas recuperadas, quando falem os trabalhadores assumem essa direção, a produção, que pode ser os bancos sociais. Então, tem diversas formas de se engajar e empreender dentro desse universo da economia solidária. Então, um dos atores são esses empreendimentos. O outro ator é as entidades de apoio e fomento. Então,
organizações de prestação de serviço, como é a Mater, se ela não fosse uma cooperativa e só se prestasse a fazer esse tipo de apoio, uma entidade de fomento. As incubadoras de cooperativas ligadas às universidades têm uma atuação fortíssima e incrível nesse processo de apoio dos grupos dos empreendimentos, e junto à rede de gestores públicos. Então, esses 3 grandes atores compõem o Fórum Nacional de Economia Solidária, que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que é esse espaço de representação, né? E aí, o fórum, ele está organizado em outras instâncias, então tem o Fórum Brasileiro, vão ter os fóruns estaduais, e eu preciso dizer aqui que o Fórum Paulista de Economia Solidária está super organizado, engajado e atuante nesse momento da pandemia especificamente, reorganizando o site, né? Então, é um instrumento que a gente tem ativo e potente para contar e para apoiar. Conto com a alegria que aqui em Assis recentemente instituiu-se o Fórum Assisense de Economia Solidária, né? Então, uma grande conquista, um município que tem vários empreendimentos de economia solidária em diversos segmentos, tem cooperativa de catadores, tem agricultores familiares, tem artesãos, tem os usuários do Sistema Público de Saúde Mental. Então, a conquista desse fórum municipal foi bastante importante para esses empreendimentos ganharem força e se articularem aqui no município. Em Assis? Então, em Assis, Beth, é bem recente essa construção, né? Conta com o apoio da incubadora de cooperativas da Unesp aqui de Assis nessa construção, conta com o Galpão Cultural, com a Circos, que é uma outra organização que também apoia empreendimentos. Então, finalmente saiu assim, e é uma grande alegria para a gente contar com esse espaço, né? Legal. De articulação. E o Fórum Brasileiro de Economia Solidária também se articula com a América Latina, assim, né? Então, o movimento da economia solidária, ele não está solto, né? E ele é bem pensado e representado por essas instâncias. E aí, usando o fórum para falar um pouco das políticas públicas, o fórum, em 2002, construiu uma carta no finalzinho do ano, pleiteando a instalação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, né? Já se sabia do novo governo, em 2003, então, começaria o governo Lula, e aí o fórum, então, apresenta para o governo federal essa demanda da criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária. E que foi algo determinante para a economia solidária estar nesse momento com essa força tão atuante hoje, né? A gente teve o professor Paul Singer à frente dessa secretaria, né, por todo o tempo, um grande conhecedor e motivador desse processo todo, tão generoso sempre na partilha dos seus conhecimentos com os trabalhadores, fazendo dessa construção uma coisa só, né, o gestor público com o trabalhador. E aí, nesse momento, com a criação da Senais, a economia solidária ela é reconhecida como uma estratégia política de desenvolvimento, de fato. Então, aí, o governo federal vai assumir esse papel de fomentar a economia solidária como uma estratégia de política de desenvolvimento. E aí, isso fica muito fortalecedor, né, dos empreendimentos, das organizações. Então, na Senais, o que eu acho assim, mais interessante a gente reconhecer, sem eu precisar me aprofundar, né, em todas as políticas que foram construídas, é dizer que essas políticas todas de economia solidária que foram instituídas, foram criadas de forma intersetorial, né? Então, uma articulação entre diferentes ministérios e instituições para criar as políticas que pudessem fomentar esses empreendimentos, essas novas relações de produção e consumo que poderiam ser construídas, né? Então, veja que a própria política pública, ela é pensada
e construída da mesma forma que os empreendimentos, as entidades de apoio da economia solidária, nessa mesma lógica da rede, da intersetorialidade, da importância de cada um nessa construção, né? Então, a gente teve recurso para a gente fortalecer e equipar os empreendimentos, então, recurso do BNDES a fundo perdido para os empreendimentos se fortalecerem, se equiparem, recursos para as entidades de apoio, né? Então, ora a incubadora de cooperativas da universidade recebia um recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era para formar os estudantes, né, para irem trabalhar com os empreendimentos a campo. Então, uma diversidade diferente de políticas, articulando os diferentes setores, promovendo e favorecendo esse modelo de produção e consumo da economia solidária, né? Isso é muito importante porque vai de encontro a esse entendimento maior da economia solidária. Não foram políticas pensadas sozinha, por de cima para baixo, para atender os empreendimentos de economia solidária, as entidades de fomento. Não, foram políticas já pensadas e construídas nesse modelo da rede, do apoio mútuo e da conexão entre as coisas em si, né? Então, foi um momento muito importante. Eu visitei o site da Senais, né, nesse momento, que já nem existe mais, está lá conteúdo em transição, e uma coisa eu sei, no campo a gente continua firme e forte e fazendo e aprimorando essa luta diária, né, mas realmente, assim, na gestão pública, a nossa representação tem ficado bem prejudicada, sendo mais possível atuar nos espaços municipais e estaduais do que no nacional nesse momento, né? Tempos não estão fáceis, né? Mas muito legal o aparato histórico das políticas públicas, como isso surgiu, esse momento de efervescência que teve, deu um gás, então, na economia solidária, nessa rede, e que não está sozinho, né? Está bem amparado, tem, né, o mundo fala sobre essas novas formas, outras articulações, então, muito rico a gente saber como pesquisar a economia solidária nos meios formais, né? Que a gente sabe que tem um fórum, uma política pública formada, então não é informal, né? Não é fora, não. Pelo contrário, é ciência, né? Tem base e tem uma estrutura, tem uma política pública, tem uma rede que está agregando e sustentando essa nova forma, esse método, que não é novo, né? Mas essa maneira da gente trabalhar, né, e gerar renda de uma maneira muito mais humana, né? Então, muito, muito legal, Elisa. Eu acho que na sua pauta que você colocou aqui no seu roteirinho, então essa relação, né, da economia solidária com a agroecologia, a rede de consumo, né? E aí até queria frisar também que no TEA Parelheiros a gente tem uma parceria com uma cooperativa que é a Cooperapas, né, que são os agricultores agroecológicos da região sul de São Paulo. Então é muito bacana a gente ver isso dar certo na prática, né, esse fomento, e como que é importante a política pública, né, os municípios, essa rede, né, essa assistência, então, para a coisa fluir. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Elisa, para a gente. Sim, Beth. É a história da rede, né, do apoio mútuo, dessa condição de que juntos a gente pode mais, né? Fico feliz de você ter citado a Cooperapas, né? Ela é um grande exemplo, uma referência de como, sim, é possível a gente se organizar, produzir alimento, estar de forma cooperada, mesmo dentro da cidade de São Paulo, né? Se isso não é fazer resistência, né? Então, eu fico feliz que você tenha citado. Tem pessoas da Cooperapas que fazem parte da RAPA, que eu vou falar aqui um pouquinho. Então, eu queria fazer essa conexão da economia solidária com a agroecologia, com o consumo consciente, sobretudo pela minha trajetória, pela minha atuação enquanto técnica da Mater, que sou agrônoma, então fui me aproximar mais dos empreendimentos
de economia solidária vinculados à agricultura, à produção de alimentos, né? Então, veja, a agroecologia, assim como a economia solidária, ela tem um foco no desenvolvimento humano, né? Na questão da qualidade de vida, na questão da construção do mundo mais justo e igualitário, né? Então, fica junto quando a gente vai falar na roça sobre a economia solidária, cola junto com a agroecologia, porque ambas vão olhar para essa relação harmoniosa e cuidadosa entre as pessoas e o seu hábito de produção com o meio ambiente, os recursos naturais, vão valorizar as questões culturais das pessoas que atuam nesse processo da produção de alimento, né? Então, essas duas frentes ficam bem juntas quando a gente vai pensar a organização do agricultor familiar e a produção do alimento, né? Eu queria destacar aqui também que o feminismo também é um movimento que fica bem colado com esses dois movimentos, da economia solidária e da agroecologia, porque reconhecer e valorizar o papel e a potência da mulher na nossa sociedade é uma forma de construir essa sociedade mais justa e igualitária que a gente acredita. Então, a gente vai ali se embolando ali tudo no mesmo novelo e criando mais força, se fortalecendo nessa luta, né? Uma luta a outra, economia solidária na agroecologia, no feminismo, e, de novo, falando sobre a importância do apoio mútuo, né? E aí, eu queria compartilhar aqui com vocês duas experiências que fazem essa interseção entre economia solidária, agroecologia, feminismo. A primeira é da RAPA, que é a Rede de Agricultoras Paulistanas Periféricas Agroecológicas, né? Quase que eu já não preciso nem dizer nada. Inclusive, elas deram uma live para a gente. Foi incrível. Foi muito legal. Até me embolei em falar tudo que era a sigla da RAPA. Tem o agroecológico aí no final. Foi incrível. Inclusive, vocês que querem conhecer a RAPA, vejam aí no acervo do TEI a nossa live com elas. Desculpa, Elisa, me empolguei. Não, perfeito. Eu assisti a live, foi ótima. Né? Eu tenho uma atuação da RAPA um pouco mais distante fisicamente, né? Da outra experiência que eu também vou compartilhar com vocês, que é da Rede Trembão, mas que me contempla, me forma, me nutre de várias maneiras diariamente poder estar em rede com essas mulheres. Então, a RAPA ela foi criada há uns 2 anos aí em São Paulo. Ela teve um apoio inicial para sua organização da SOF, que é a Organização Sempre Viva Feminista, de integrantes do Conselho do Desenvolvimento Rural de São Paulo e do Conselho de Segurança Alimentar, de técnicos da Secretaria de Trabalho, que é da onde a TEIA faz parte, né? Da Casa da Agricultura, de Parelheiros. Então, assim, além das próprias agricultoras, né, que trazem o nome para a rede, existe essa articulação de outras mulheres representantes dessas instituições para fomentar, né? Então, era conhecido muitas experiências de produção de alimento dentro da cidade de São Paulo, da agricultura urbana, né? E, naturalmente, a agricultura urbana, ela vai para o viés da produção agroecológica, do alimento limpo, do sem veneno, né? A agricultura urbana, ela é sempre feita em pequenos espaços. A agricultura urbana, ela é feita para atender uma demanda imediata de alimentos. Então, ela vem nessa perspectiva, sempre praticada por pessoas de baixa renda, que então não vai ter nem dinheiro para comprar o veneno, né? Então, diante desse cenário de tantas mulheres praticando a agricultura urbana na cidade de São Paulo, e aí eu quero dizer que nesse meio tem as mulheres indígenas de Parelheiros, tem a Lia da Zona Oeste, tem as mulheres do GAL na Zona Leste, tem grupo na Zona Norte, tem assentamento Irmão Alberto. Eu não vou conseguir lembrar todos, mas eu tenho certeza que todas as mulheres aqui lutadoras ficam representadas só da gente falar o nome da RAPA e de reconhecer a potência dessa força.
Então, diante da constatação dessas mulheres todas fazendo esse trabalho, e com muitas dificuldades, né, a gente criou esse espaço de encontro dessas mulheres, de troca de conhecimento, de fortalecimento, né? A gente conseguiu, inclusive, fazer um diálogo pelo WhatsApp, agora no meio da pandemia, como se fosse um dos encontros que a gente faz. E cada vez o encontro é na horta de algum grupo, para a gente também ter esse reconhecimento territorial, e tem a troca de muda, e tem a troca de semente, né? E tem o abraço acolhedor, e tem a chance de reconhecer no outro a mesma luta que a gente. Então, a Rapa tem sido, assim, uma grande experiência, um grande espaço de fortalecimento das ações em redes e de possibilidade de manter as pessoas na prática da agricultura urbana, na luta pela qualidade de vida, pela alimentação saudável, mesmo estando dentro de São Paulo, né? Que a gente quer pensar que nunca vai ser possível isso, mas é possível, acontece e tem muita potência. Né? Eu queria destacar aqui que, nesse momento, a Rapa tem feito um enfrentamento muito importante diante da gestão municipal de São Paulo para garantir a retomada de uma política que é o Programa Operação Trabalho, o POT, no modelo Hortas e Viveiros. Né? Então, a gente falou um pouco de políticas públicas da economia solidária especificamente, mas tem outras políticas que podem permitir que esses espaços de construção coletiva aconteçam, que as formas de produzir e consumir alternativas aconteçam, né? E o POT era um instrumento potente nesse sentido, né? Então, o fato das mulheres terem uma bolsa para estarem nas hortas atuando, permitia que elas fizessem dessa horta muito além do seu espaço de geração de renda, né? Então, a horta dentro da cidade, ela vai se tornar um espaço de preservação e conservação do ambiente, né, de resistência contra a especulação imobiliária. Ela vai se tornar um espaço de acesso ao alimento saudável, que as pessoas da periferia são muito prejudicadas nesse acesso. Infelizmente, o alimento orgânico, saudável, fica mais acesso para as pessoas com mais renda, né? E aí a horta urbana vai desconstruir isso, vai dizer, não, a periferia vai ter alimento saudável a baixo custo também. E a horta urbana também se torna esse espaço de construção de novas relações sociais, né? Que, sobretudo, para quem está vivendo na periferia, com as dificuldades e as lutas do dia a dia, né, tão duras, a horta, então, vem também como esse espaço de acolhimento e de articulação. Então, assim, eu preciso dizer que as mulheres da Rapa estão em luta, né, tem representação dentro do Conselho de Desenvolvimento Rural da cidade e tem pautado a necessidade da retomada dessa política pública como forma de garantir todos esses benefícios que a agricultura urbana tem, que eu falei um pouquinho aqui com vocês, né? Não só como uma pequena renda para essas mulheres, mas então ativar toda a potência que a horta e o viveiro urbano pode ter nessa construção de um outro modelo de sociedade, né? Então, tem sido uma alegria compartilhar com as mulheres da Rapa essa luta. Vários grupos estão organizados para fazer doações de alimentos, então várias dessas hortas direcionaram a sua produção nesse momento da pandemia para pessoas com maiores necessidades, né? Eu acho isso muito importante de dizer, porque a gente está falando de pessoas que também têm dificuldade, que lutam diariamente e que ainda assim se reorganizam e ajudam outras pessoas que estão em condições piores, né? E fortalece essa fé, essa possibilidade de viver de uma forma melhor, reunida, né? Sim, demais. A Rapa é uma rede que gera esperança na gente, né? Então, ver as mulheres organizadas, tanto que a gente está no âmbito de um cinturão verde de São Paulo. Então, nas periferias elas estão abandonadas, mas assim, a união, né? Eu acho que um núcleo, uma rede, que é o intuito da Rapa, fortalece muito, né? Tanto para fomentar, para lutar com as políticas públicas, para se representar nos conselhos. Então, né, para nos ajudar enquanto mulheres, nos apoiar, então é muito rico. Então, fico muito feliz
né, em saber dessa rede, tem conhecido, feliz pela sua fala também, Elisa, saber um pouquinho mais sobre economia solidária. Tô com lápis aqui, eu tô notando que eu tô aprendendo bastante. Sou tipo uma aluna assim, que tá anotando, então tá sendo muito rica a troca, inclusive nossos internautas, né, o pessoal tem interagido bastante, tem gente de Assis, você comentou, então o pessoal tem representado. Eu vou ir colocando alguns comentários aqui embaixo para você ver, do pessoal. Tá. E aí, Elisa, eu não sei, eu acho que se você pudesse também dar um caminho para a gente, para quem quer formar uma cooperativa, quem quer uma rede de economia solidária, por exemplo, no turismo, ou realmente na agroecologia, ou no artesanato, como que se organiza, Elisa? Como que a pessoa pode começar? Né? Como o grupo pode começar? Eu vou fazer essa dica, essa sugestão, compartilhando uma outra experiência que a gente tem, que eu participo, que não é um empreendimento de economia solidário formalizado, mas que é uma rede de consumo, né, que engloba uma cooperativa de produção, por exemplo, né? Então, quando a incubadora de cooperativas da Unesp de Assis começa a atuar no assentamento de João Ramalho Boa Esperança para ajudar um grupo de agricultores a se formalizar enquanto cooperativa de produção, nesse mesmo momento, identifica-se quais são os desafios, né, desses agricultores. E ali se identifica claramente a dificuldade da comercialização, né? Ao mesmo tempo que essa equipe da incubadora que está a campo deseja consumir esses produtos, né? Ela conhece essa produção, ela sabe como foi a terra trabalhada, que tipo de insumo tem usado e valoriza isso. Então, essa possibilidade de juntar as duas coisas, né, do trabalho técnico de fomento da incubadora com os agricultores e da construção da rede de consumo, né, de poder, então, fazer o caminho de vai e volta, né, foi o que possibilitou a criação da Rede Trembão. Então, assim, desde 2014, a rede foi formalizada, né, e muito além do que essa possibilidade da compra direta, de garantir a renda do agricultor familiar e a sua permanência no campo, e de garantir o alimento saudável para quem está na cidade, muito além disso, a Rede Trembão construiu e tem se consolidado com muitas outras produções, com muitas outras conquistas, né? Eu queria contar aqui da Rede Trembão, e eu não quero esquecer, então eu estou aqui procurando a minha anotação. Era atrás, achei. Então, por exemplo, a rede, ela se organiza em assembleia. Então, a assembleia reúne o grupo de agricultores e o grupo de consumidores. O grupo de consumidores, eu já estou dizendo, 54 cestas a gente entrega semanalmente, né? E aí, cada cesta ainda, às vezes, é dividida por algumas pessoas. Então, eu estou falando de mais gente envolvida. Então, essa rede construiu esse espaço das assembleias para acontecer esse encontro entre as pessoas e esse reconhecimento e essa valorização de quem está me trazendo o alimento seguro e de quem está valorizando o meu trabalho, né, que é essa troca entre o agricultor e o consumidor. A rede tem um processo de acolhimento das pessoas que querem participar. Então, não é, eu quero comer comida do assentamento, cheguei, colei e participei. Não, existe um processo de acolhimento, existe um grupo de pessoas que vai fazer essa conversa. Então, quais são esses princípios dessa rede? Né? Um pouco disso, o que é economia solidária. Não é só essa relação de compra e venda próxima, né? Tem um tanto de outros valores e coisas que a gente traz para essa rede e que é muito valorizado. Então, a gente faz reunião semanal com os agricultores para apoiá-los no seu processo de desenvolvimento. Com o crescimento da rede, precisou aumentar a produção, precisou o agricultor também se readequar e aprimorar o seu trabalho.
e isso também é feito pela gestão do grupo, né, a gestão da rede de consumo. A Rede Trembão vai trazer a questão das finanças solidárias, então a mesma cesta igual, ela pode custar 3 preços diferentes, porque ela, dependendo de quem vai comprar, a renda dessa pessoa, esse produto pode ser pago por um preço, então trabalhar sempre o preço justo para garantir que o agricultor tenha pago o seu custo de produção e minimamente remunerado a sua mão de obra. Tem um fundo monetário da rede, então uma porcentagem do valor dos produtos que o agricultor entrega, mais uma mensalidade que cada consumidor paga, constitui um fundo que vai financiar a participação dos agricultores e dos consumidores em espaços de formação, em seminários, congressos para troca de conhecimento, que vai fazer empréstimo para financiar a produção, né? Então, para fazer uma melhoria na produção, o agricultor pode acessar esse fundo. Então, a rede, ela vai além dessa condição eu conheço o agricultor e eu conheço o meu consumidor e a gente troca dinheiro por produto, né? Não, ela vai trazer todas essas formas da gente repensar o nosso consumo, né? E o poder de transformação que a gente tem quando a gente se torna um consumidor consciente, né? De quando a gente, ao fazer o nosso investimento, gastar o nosso dinheiro, valoriza esse tipo de construção, esse tipo de modelo de produção, né? E não gastar o nosso dinheiro em espaços, em lugares que vão contra e boicotam os nossos princípios, né? Então, essa rede é um espaço de ensinamento e formação diária para todo mundo que participa dela, né? Ela traz a importância do debate da alimentação saudável. Então, às vezes, a gente recebe um produto na cesta que não tem o hábito de comer, que é pouco conhecido, e aí isso gera uma conversa ali entre as pessoas. Que receita que pode fazer? Quais são as propriedades nutricionais desse alimento? Né? E a gente vai tomando um tamanho e uma importância nessa prática de consumo muito além do que fazer a troca entre o dinheiro e o produto, né? Existe a troca de insumos entre os agricultores nesse espaço, a troca de receitas, tem a articulação da rede com outros movimentos afins. Então, a rede, ela também se articula com as prefeituras municipais para poder fazer a comercialização dos produtos, com os outros empreendimentos de economia solidária que tem aqui no município. Então, existe a Feira Municipal de Economia Solidária, né? E a Trembão está na rede, junto com outros empreendimentos. Existe a atuação da Amater na questão da assessoria técnica para fazer a transição agroecológica, né? Os agricultores da Coab, que é a cooperativa formalizada que compõe a Trembão, estão aderidos ao protocolo de transição agroecológica, que é uma política pública do Estado de São Paulo, né? E isso tem sido importante para que eles façam a adequação da sua produção também no sentido do desejo do consumidor, né? O consumidor exerce um papel muito importante nessa motivação, dessa condição de fazer a transição no processo. A gente tem o ITESP, que é outra instituição de extensão rural que atua na assessoria dos agricultores. A gente tem o AGAP, que é um grupo informal de agroecologia daqui da cidade, que também faz ações no assentamento, então oficina de compostagem, oficina de punks, ou seja, de diversas formas, vários atores atuando nessa rede, fortalecendo e fazendo dessa possibilidade de produção e consumo, dando esse sentido maior da vida, fazendo a construção desse rumo que se acredita, né? Então, a Trembão tem sido, assim, eu acho interessante porque a gente tem o estatuto, o regimento interno, como funciona, mas não é um grupo formalizado, né? Não é uma cooperativa de produção, nem uma cooperativa de serviço.
mas é um grupo que engloba cooperativas, que articula atores, né? E a potência que isso tem, o que a troca de alimento por dinheiro pode gerar quando a gente está olhando para as pessoas, para o ambiente e não para as vantagens monetárias que a gente pode ter no nosso consumo, né? A gente, na Rede Trembol, nunca está procurando o desconto, né, do produto. A gente está sempre procurando a diversidade de alimento, a gente está sempre procurando o abraço e o contato com o agricultor, a gente está sempre procurando a água limpa para a gente se banhar no mundo, o ar puro para a gente respirar. É tudo isso que a gente está procurando e promovendo quando a gente escolhe consumir aí nesse modelo da Trembão. Então, eu diria que uma forma bem possível da gente se engajar no movimento da economia solidária é pelo nosso consumo, pelas nossas novas escolhas, né? Tentando fazer o consumo direto, entender quem é que produz. E aí eu não vou dizer só do alimento, né? Eu vou comprar minha mochila, eu posso comprar ela do empreendimento do grupo de costureiras, e não preciso ir lá, né, na loja comprar de uma marca que usou trabalho escravo, que eu nem sei quem é quem fez, né? Então, de diversas formas, a gente pode reorientar o nosso consumo para que ele vá em direção a essa construção desse mundo que a gente acredita. Perfeito, Elisa. Enquanto você estava falando, também fui jogando o comentário da galera. Menina, eu fiquei doida aqui querendo ler e falar. Não sei se foi habilidade, ainda fiquei pensando, vou lá igual os youtubers, né? Lendo e respondendo. Não consegui. Não, eu fui só jogando para ir contemplando enquanto você falava, mas assim, nos casos foi uma rede de apoio, né? Viva o Trembão, Assis presente, Botucatu presente. A família toda reunida aí, que eu vi um monte de carinha de primo, parente aparecendo. Que gostoso. Então o pessoal já tem apoiado aqui a agricultura familiar, né? Tem ficado feliz. Muita gente tem interagido aqui, dado bom dia, estão assistindo, estão presente, né? FOPS presente. O Jair do Amaral. Que é o Fórum Oeste Paulista de Economia Solidária, então o Fórum Regional daqui de Assis, que agora o Fórum Municipal compõe e que juntos vão compor o Fórum Estadual, né? O Fórum Paulista. É muito importante a criação de fóruns, né? Para articular essas políticas públicas, né, para a gente ter essa comunicação, muito legal isso. O Jair do Amaral, né, que trabalha com cooperativismo de reciclagem em São Paulo. Eu acho super importante, assim, apesar da minha experiência prática ser com os grupos de agricultura, ser na agroecologia, não dá para a gente não dizer da importância e do tamanho que o Movimento Nacional dos Catadores conquistou e pôde se organizar a partir das políticas públicas de economia solidária. Assim, eles prestam um serviço ambiental para a nossa sociedade que é incalculável. Esses empreendimentos precisam de todo o nosso apoio, precisam ser reconhecidos pelas prefeituras municipais, que devem sim contratar esses empreendimentos para fazer a coleta seletiva, para a gente ter esse cuidado maior com o ambiente. E quantas famílias, quantos trabalhadores não estão envolvidos nessas organizações de catadores, né, podendo melhorar a sua qualidade de vida e a sua atuação pelo vínculo com a cooperativa. Assim. Então, acho que as cooperativas de catadores são grandes exemplos do sucesso da economia solidária no Brasil, mesmo com todos os desafios, né? A gente fica falando aqui dessa perspectiva positiva de tudo que tem de bom, mas lá na ponta, na prática, a gente que atua, sabe de todos os desafios, né? Como que a gente se organiza de forma gestionária, como é que a gente toma decisão de forma coletiva. São vários desafios no cotidiano desses empreendimentos, né? E isso precisa ser reconhecido, porque vai muito além da capacidade de produção desses empreendimentos, né? E sim a sua real capacidade de organização e todos os desafios diários para superar isso. Perfeito. Então, como que é importante, né, as prefeituras, né, o Estado, ter uma relação com as cooperativas para fortalecer e para dar uma chance, né, de fazer a máquina girar, de dar um incentivo e um fomento. Então, essa questão das cooperativas, né, de catadores, de reciclados, isso é muito rico.
Nem toda prefeitura contempla esses atores, e são atores essenciais para o meio ambiente, né, para fazer a economia girar. Então, é muito, muito legal sua fala, Elisa. Então, o pessoal está colocando Toninho Novaes, mais uma vez está participando aqui na live do T Aparelheiros. Ele falou que a gente não está contemplando as postagens, mas estamos sim. Ele até colocou aqui, é muita coisa, a gente não dá conta. Ele chegou aqui, chegou um momento. Olá, Toninho, de pleitar espaços públicos para comercialização da agricultura familiar e orgânica, com certeza. Eu acho que esses espaços eles estão para a gente ocupar, não tem vácuo na política, né? Então, acho que é importante que né, você que tem um movimento, que tem uma pauta, utilizar desses espaços para ser representado assim, de uma maneira como fórum, né, Elisa? Perfeito. Esses espaços, eles vão contribuir para a promoção dos circuitos curtos de comercialização, né, que é aquela história que o produto não sai da roça para ir para o CEAGESP, para 3 dias depois voltar para outra cidade. Tipo, né, aqui tu fala, meu Deus, como viaja tanto um pepino, eu só queria pegar o pepino ali na terra e comer, né? E que não faz sentido, e que contribui para a poluição do ambiente, contribui para a exploração do trabalho de quem trabalha com a questão da distribuição de alimento. Então, as feiras locais de comercialização fomentam essa relação mais próxima entre produtor e consumidor. Isso é muito importante. Aí, Michigan presente. Legal, o pessoal tem tô aqui... feliz com as caras aqui. Tô até esquecendo que eu estava nervosa antes de começar. Falei que aos poucos, é uma forma muito caseira as lives, né? Mas aos poucos a gente vai relaxando, o pessoal tem uma empatia, entende nossas falhas, quando o cachorro late, quando faz o barulho. Daqui a pouco faz o carro da pamonha, aí ferrou. Gostoso. Não, mas é muito interessante isso, como a comida viaja também, né? Eu sou aqui de Ribeirão Pires e também estou dentro do Cinturão Verde, muitas vezes os hortifrutis são de Suzano, Palmeiras, e aí ele viaja para voltar aqui para a gente, né? Vai lá para o CEAGESP, volta, e aí às vezes... Quanto que a gente perde qualidade nesse processo, né? Com certeza. Com certeza. Então é muito importante a gente fortalecer as redes locais, né? A gente tentar... pensar nessa questão da economia solidária e, bom, colocando aqui nos comentários, né, Elisa, eu não sei se lembrei de tudo, se consegui mediar suas pautas. Tá ótimo, você foi super acolhedora. Eu adorei, o pessoal tem colocado bastante comentários aqui, deixa eu ver aqui novamente a Ana, ó, a Rede Ecossol tem possibilitado muitos espaços para trabalhadores que estariam sem qualquer oportunidade nas relações econômicas e sociais no capitalismo, como usuários da saúde mental, egressos do sistema penitenciário, povos originários, mulheres, entre outros. Muito bem colocado, né? A Beth, a Ana Maria é a mãe, viu? Ó. Ana Maria, olha só que mãe. Também é uma grande militante, professora, que está à frente da incubadora de cooperativas aqui da Unesp de Assis, né, com quem eu aprendo diariamente sobre essa luta e a importância da gente se colocar como sujeitos atuantes aí da construção do mundo que a gente acredita, né? Então, eu fico muito feliz e inspiradas, né, com essa participação de todos vocês. É difícil falar sem estar olhando para o olho de quem está ouvindo para a gente, né? Então, estou aqui tendo a oportunidade de desenvolver essa habilidade, né, de fazer essa fala e de dizer que, então, nesse momento da pandemia, essa necessidade de se articular dessa forma, de criar esses espaços, como disse a Ana Maria, a economia solidária ela vai ser o espaço, a oportunidade, a alternativa para quem já é excluído, né? E que essa pandemia vai aumentar ainda mais as desigualdades, vai deixar mais pessoas nessa condição de vulnerabilidade. A economia solidária vai sim se colocar como um instrumento muito potente de inclusão, de reorganização produtiva e social dessas pessoas dentro desse contexto da pandemia. A economia solidária já vem fazendo isso e vai precisar fazer isso com mais força nesse momento.
Perfeito, acho que é isso, né? Acho que o recado está assim, vamos se organizar, vamos correr atrás dessa ferramenta, né? E fomentar a economia local, né? Vocês que têm alguma ideia, isso aí também fica para aparelheiros, né? Principalmente porque esse TEI é dedicado a aparelheiros, a pensar nessas novas formas, os potenciais desse território, que são muitos, tem muitos atores. Então, acho que é muito importante articular junto com o poder municipal, junto com as redes, né, com as redes maiores, né, com outros territórios também, esse diálogo para fortalecimento. Então, aqui o querido Eduardo também, um amigo lá de Santa Catarina, legal. México, também a gente está com muitas ideias, né, relacionadas a isso, essas novas formas. A Débora mandando parabéns para você. Lá em cima também eu não contemplei, mas o pessoal já chegou dando bom dia. O querido Manu, que é do Teia Taipa, da Ecocultural, um grande parceiro. Legal. Né, a Noemi. Ai, pessoal, ó, muitos bons dias. Peço desculpas se não for contemplando todo. A gente chegou na marca de 1 hora aqui. Elisa, não sei se você tem mais alguma informação que você queira compartilhar com a gente. Né? Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, então esse papo é central para a gente pensar em novas relações, né, de uma forma mais humanizada de relações econômicas. A gente vê que tem saídas, tem pessoas trabalhando, tem redes de apoio, tem exemplos que a gente pode olhar e se espelhar, né? Então, para quem está inseguro, para quem não acredita, para quem está desanimado, é importante essa conversa, né? Esse engajamento, essa informação. Então, a Mater está aí como um grande apoio, né? A Elisa, que é técnica, ela pode te ajudar se você tem alguma dúvida. Elisa, eu vou deixar também, acho que no final, não sei se você tem Facebook, para você entrar aqui na página da DESAMPA, interagir com o pessoal, dar aqui seu feedback para todos. Aqui a querida Rosana Brito também, que é da equipe do TEI Aparelheiros, ela também colocou aqui, né, sobre a questão do capitalismo, consumismo, né, essa questão ilusória, tudo bem colocado, Rosana. Então, a gente pensar, né? Muito bem. Ela também colocou aqui, né, sobre o nosso feedback, dando esse apoio, pessoal, para a gente manter nossas atividades, né, e melhorar a qualidade. Para você que está assistindo, se você puder entrar no nosso link, mandar um feedback, mandar sua crítica, muito bem-vinda, para a gente trazer um conteúdo bacana para você que está nos acompanhando. E também eu vou deixar aqui a mensagem da Jéssica, da DESAMPA, a querida Jéssica, que abriu aqui nossa live, falando um pouquinho sobre as possibilidades que a DESAMPA traz para o microempreendedor, né? Então, você que é MEI, ou você que está com alguma dúvida sobre como ser MEI, entre em contato aqui com a DESAMPA, fornece esse canal de comunicação. Então, deixa eu ver alguns comentários. Aqui sobre a questão da pandemia, né? Pós-pandemia, vamos ter que nos reorganizar, né? A luta vai ser mais forte. A Ellen mandou um parabéns aqui. A Maria também tem aqui mandado suas vibrações. A Luciene também, que vai, inclusive, fornecer uma live sobre e-commerce para a gente, né, Luciene? Então, queria agradecendo a todos e todas. Dizer que às 3 horas a gente vai ter também uma outra live sobre educação financeira aqui na página da DESAMPA, quem puder acompanhar, né, para ter algumas dicas aí que o Gabriel vai dar para a gente. Aqui a Tatiane, agradeço a oportunidade. Os agricultores da Zona Leste estão organizados para melhor atendimento à população quanto à produção de alimentos saudáveis. Muito bom, muito legal a gente saber. Então, acho que a ideia do TEI é isso, né? A gente fazer conexões, fornecer um espaço para os atores, né? A gente tem um espaço público, que é um coworking público, em Parelheiros, né?
e a ideia é que as pessoas utilizem esse ponto para se organizar. A própria Cooperapas faz reunião lá, outros atores vão lá se reunir, tem acesso à internet, computadores, cursos formativos. Então, com essa questão da pandemia, a gente teve que fechar o espaço, né, naturalmente, e se organizar online. Fora o TEIA Parelheiros, a gente tem outros TEIAs também, né, TEIA Taipas, TEIA Centro, Santa Amaro, dedicado às mulheres, TEIA Tiradentes, e o nosso. Então, muito rico a consideração de vocês. A querida Amanda mandou um oi também. A Amanda fez nossa primeira live. Primeira não, foi a Flora Neves que fez nossa primeira live. A Amanda fez a segunda, mas com mediadora. Eu me atrapalhei toda. Aí eu já não estava ainda, né, pegando essa mediação, não que eu esteja profissional, mas estava ainda começando, e a gente articulou falando sobre as questões da pegada do ambiental. A Amanda, que é advogada, né, especialista em direito ambiental lá de Parelheiros. Um abraço, Amanda. Então, é isso, pessoal, mandando seus parabéns. Eu adorei a live, viu, Elisa? Então, assim, quem não foi contemplado, né, quem tiver alguma dúvida, consideração, coloca aqui nos comentários. A Elisa vai dar uma respondida depois para vocês. Sim. E aí deixar o contato da matéria, as redes que estão aí de economia solidária, os fóruns, deixem seu contato também, se vocês tiverem rede social. Isso é muito importante para a gente se unificar, porque o TEI é isso, né? A ideia é conectar atores, articulação, comunicação, a gente fazer grandes redes de negócios para poder fortalecer uns aos outros. Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos e todas. Elisa, vou deixar para você agora as considerações para fazer o fechamento aí. Beleza. Nós fomos presenteados ontem com um texto lindo de um consumidor da Rede Trembão, que eu queria compartilhar aqui com vocês, porque ele mostra exatamente tudo aquilo que as organizações coletivas, a economia solidária pode produzir, né, além dos bens e produtos. Então, peço licença para vocês para ler esse texto rapidinho aqui, como a minha mensagem final. Boa tarde, povo maravilhoso. Queria compartilhar com vocês uma experiência que a Rede Trembão me proporcionou. Espero de coração que consiga, nessas palavras, transmitir como foi tão especial para mim. Alimento é afeto puro. Essa rede não é só uma rede de consumo responsável. Acho que todos nós entendemos isso. É também uma rede de cuidado, de acolhimento, de afetos, ainda mais quando se trata desse período doloroso que estamos passando. Chega quarta-feira, que é o dia da entrega das cestas, fico um cadinho ansioso para ver as maravilhas que vão chegar aqui em casa. É repolho maior que cabeça de boi, tomatinho que parece que colocaram açúcar na terra, e espinafre que é tão verde, mas tão verde que chega a ser reluzente. Se ficar descrevendo esse trem todo, não acaba esse texto hoje. Confesso que antes, quando chegava a sexta, dava uma preguiça, separar as coisas, dividir, lavar as folhas, picar o cheiro verde para congelar. Mas, como tudo na vida, vamos criando hábitos e técnicas que facilitam o nosso trabalho. E também aprendemos que fazer as coisas com calma, sem pressa, quando possível, pode ser terapêutico. Para a hortelã e o espinafre, eu descobri que é melhor, assim que chegar a sexta, separar folha por folha, para guardar num pote. Assim eles duram muito mais. Os talos ficam guardados para umas coisinhas gostosas também. Depois eu compartilho receitas. E assim, toda vez que a hortelã do Extra chega, me preparo para um desfolhamento terapêutico, fazendo papel de outono em cada galho. Ontem, sentado com as hortelãs, eles resolveram me abraçar. Aquele cheirinho gostoso e refrescante que me transportou instantaneamente para a casa dos meus avós. Meu avô, libanês, que usava hortelã das formas mais criativas possíveis, em pratos que ficavam deliciosos. Esse ano, ele foi vítima, como muitos, dessa pandemia que tem levado milhares. Foi doloroso o processo de não poder me despedir, de não poder abraçar a minha avó, de estar com a família. Mas ontem, brincando com a hortelã, viajando para longe, longe como aquele cheiro gostoso, hora ou outra escondido de meu avô, que queria todas as folhas para o quibe ficar gostoso,
Roubava uma folhinha para refrescar o paladar. Senti que conseguia abraçá-lo. Foi um choro prazeroso, com gosto de hortelã e risos nostálgicos. Sabia que, de alguma forma, ele estava bem e sempre estará próximo, seja no cheiro da hortelã, seja nas memórias nostálgicas que despertam saudades gostosas. Quero agradecer essa rede maravilhosa. Pensamos muito nesse processo de desalienação do consumidor, para assim ficarmos mais próximos do produtor e do produto, diminuir ao máximo as barreiras do capital. Diminuindo essas barreiras, abrimos a possibilidade daquele que consome o produto mostrar o impacto do trabalho do produtor, que vai além de cuidar da terra, plantar, colher e vender. E espero que quem plantou essa hortelã receba essa mensagem e saiba que, mesmo de longe, me abraçou e possibilitou que abraçasse o meu avô. E quando tudo passar, espero que possamos nos abraçar. Um beijo grande, cheio de amor, para todos que tocam essa rede maravilhosa. É isso que uma rede de consumo, que relações justas e solidárias é capaz de produzir, né? E hoje, na vida real, a gente já tem, sim, respostas alternativas e meios de construir, de ter geração de trabalho e renda e construir um mundo mais justo e igualitário. A pandemia traz para a gente, nesse momento, uma urgência em fazer essas coisas acontecerem. E uma ampliação do público que pode se engajar e se usufruir da economia solidária para essa construção. Então, isso já está acontecendo, a pandemia nos traz essa urgência e a gente vai ter, sim, condições de se reorganizar. Para finalizar, eu quero dizer que a Mater, junto com a Unisol, está com um edital aberto para relatos de experiências da reorganização produtiva, da intercooperação e do interesse pela comunidade que tem acontecido agora no tempo da pandemia. Então, como os empreendimentos estão se organizando e construindo as estratégias, está esse edital aberto aí para inscrição das experiências, desses relatos. Também quero convidar todo mundo que assistiu essa live para visitar as redes sociais da Mater, da Rede Trembão e da Rapa. A Mater, a gente tem canal no YouTube, tem site, Facebook, Instagram, e a gente vai ficar muito feliz que vocês estejam com a gente, que a gente possa estar em rede, porque juntos somos mais fortes. Show, Elisa, maravilhoso texto, acho que todos se sentiram, né, a importância do alimento, essa conexão, né, lembrar do pequeno agricultor que fez essa colheita, então, essa gratidão, né, pelo alimento, muito lindo. Lindo texto do Rafael, a gente ficou muito feliz. Muito, muito show. Então, o pessoal está mandando também as boas vibrações, falando que o texto foi lindo, agradecendo novamente, né, a sua fala, né, que foi esclarecedora, né. Então, hoje, eu também, assim como a Fabiana também, aprendi bastante sobre economia solidária, vou pesquisar mais, procurar saber um pouquinho mais. Então, acho que é isso, pessoal. Lembrando que o TEI Aparelheiros, né, é uma operação da Associação Pro Brasil, que é uma associação, uma ONG incrível, em Parelheiros, que trabalha com assistência social. Então, tem alguns aparelhos de assistência social, então trabalha com as famílias vulneráveis. Agora, com essa situação de pandemia, a gente está arrecadando alimentos, doações para contemplar essas famílias, esse momento que é tão difícil, que a gente sabe que a gente está passando, né? Então, essas famílias que estão mais vulneráveis, então nessa situação, imagina como estão. Então, peço para vocês apoiarem a gente também nas redes sociais, na página da Associação Pro Brasil. Sigam a gente aqui na Desampa também. Às 3 a gente entra com mais uma live sobre educação financeira. Queria agradecer a todos e todas pela participação, ao Alexandre, nosso estagiário do TEIA, a Rosana, querida, que está sempre dando uma assistência, que vai acompanhar também a live das 3. E acho que é isso, pessoal. Agradeço. Um beijo enorme, bom almoço para vocês. Compre, consumem das redes locais, né? Dos pequenos agricultores. E acredito que seja isso. Elisa, obrigada. Fica a parceria, fica o contato. Foi muito rico, muito legal. No final, sua internet ficou super boa, a gente ficou com essa preocupação, né? Foi. E ficou ótimo, tá? Que bom, eu que agradeço o convite, fico muito feliz e feliz que também tenha feito sentido para quem assistiu, que as pessoas tenham gostado e a gente
continua conectados em rede, em teia, né? Juntos somos mais fortes. Show, então, pessoal. Um grande abraço. Então, Elisa, é só você clicar, acho que em Live Studio ou End Broadcast, alguma coisa assim, para poder encerrar essa live. Tchau, pessoal. Até uma próxima. Obrigada. Valeu.